Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Como é bom estarmos aqui mais um culto ao Senhor, mais um domingo que a igreja está reunida, culto de missões. E eu creio que o Senhor hoje tem muito a nos ensinar. Eu creio que Ele vai falar aos nossos corações. Já peço que a igreja abra a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 34. Mateus. Quem não tiver Bíblia, pode acompanhar aqui no nosso telão maravilhoso. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o amor. O tema da nossa mensagem é chamados para amar. Todo mundo já encontrou? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 22, versículo 34 em diante. Mas os fariseus, quando ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, eles se reuniram. Então um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, provando-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Amém. Podem sentar. Eu estava pedindo algo para o Senhor, para eu trazer, no culto de missões. Aí eu falei assim, Senhor, eu quero algo assim muito especial, sabe, Deus? Eu quero falar a tua palavra assim, vinda de ti, Senhor. Eu falei assim para Deus. E uma palavra que não saiu da minha mente foi o amor, o amor, o amor. Porque o amor ele faz, não é verdade? O amor, quando queremos demonstrar amor a alguém, nós fazemos algo, ou então falamos algo, mas as nossas atitudes falam muito mais, do que as nossas palavras. O nosso jeito fala muito mais do que as nossas palavras, Então, por isso que o tema da nossa mensagem hoje é chamados para amar. Que nós fomos chamados, para amar. Jesus nos escolheu, Ele nos chamou, e vocês já ouviram muito aqui, na igreja, a gente falar que todos nós temos um chamado, mas qual é esse chamado, O maior chamado na nossa vida é o amor. Somos chamados para amar a Deus, amar o nosso próximo, E hoje eu estava meditando, nessa passagem pequenininha do versículo 37, que Jesus ele fala: tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente, É todo. Deus ele nos quer por completo. Deus ele não nos quer só algumas áreas da nossa vida. Deus ele não quer só alguns pensamentos, Não, Deus ele nos quer por completo. E eu achei muito interessante, porque eu fiquei comparando as versões, E em todas as versões que eu vi, tá esse mesmo todo aqui. Todo o coração, toda a alma, toda a mente. Então, o Senhor deixou bem claro, para a gente que Ele nos quer por completo. Ele quer nos transformar por completo. E seremos transformados cada dia mais, conforme nós vamos buscando o Senhor, nós seremos transformados. E a cada dia mais, conforme a nossa busca, conforme a nossa disposição de aprender, de ter um coração pronto, ensinável, Então, o Senhor, Ele nos chama para amar, E aqui nessa passagem muito conhecida, de Mateus 22, do grande mandamento, os fariseus, eles tinham esse costume, a gente vai ler os evangelhos, Eles tinham esse costume de ficar indagando o Senhor
de ficar indagando Jesus só para ver o que Jesus ia fazer, ou então queriam fazer uma pegadinha assim com Jesus. Então, por isso que os fariseus, por isso que esse mestre, né, fez essa pergunta para o Senhor. E o Senhor, ele respondeu para o fariseu e deixou para a gente também, para que a gente pudesse conhecer a sua palavra, porque eu sempre falo que o Senhor, ele não nos deixa desamparado. Tudo que nós precisamos para ter uma vida abundante, para viver bem, de intimidade com Deus, está disponível aqui na palavra do Senhor. Aí o Senhor, ele nos falou, né? Ele nos mandou, por isso que é mandamento. Ele nos mandou amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e também amar o nosso próximo, né? Hoje, culto de missões, terceiro domingo, aí, por que chamados para o amor? Porque tudo que nós fazemos aqui na igreja é missões, e tudo que nós fazemos tem que ser com amor, né? Com tudo que nós contribuímos, tudo que nós fazemos, se nós pegamos ali atrás um copo de água e trazemos para o pregador, é amor. No dia que nós trazemos a cantina missionária, é amor. E só quero falar uma coisa para vocês, sabe? Que quando eu vou fazer a cantina missionária, não sou muito boa de cozinha, eu oro muito para não sair nada errado, salgado, queimado. Então, eu sempre falo para o Senhor, né? Então, tudo que nós fazemos para Deus tem que ser com amor, né? E não somente para Deus, mas para os nossos irmãos, né? Quando nós fazemos algo com amor para os nossos irmãos, nós também estamos fazendo para Deus. É por isso que no segundo mandamento, né, ele é semelhante. O que é uma coisa semelhante, né? É uma coisa ali que é muito parecida, né? Não é igual a Deus, mas é semelhante, né? Então, quando nós fazemos algo para um irmão, nós fazemos para Deus também, né? E por isso que o nosso tema hoje é chamados para amar. Depois, gente, se vocês quiserem acompanhar essa mensagem no YouTube, ver de novo, tem muitas mensagens lá no YouTube, tá? Vocês podem estar vendo de diversos temas e estudos bíblicos também. E em João, no versículo 15, ou melhor, capítulo 15, versículo 16, a gente vai ver que antes mesmo de Jesus nos escolher, ou melhor, antes mesmo da gente aceitar Jesus, ele já nos escolheu, né? Lembra que eu falei no início, tá aqui, não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, né? A gente fala assim, vamos aceitar Jesus, eu aceitei Jesus em 2015, aceitei Jesus em 2010. Na verdade, o Senhor Jesus, ele já tinha nos escolhido, né? Ele já estava ali do lado, só esperando você falar assim, eu te quero, Jesus, aí a gente aceitou Jesus, né? Mas ele já nos escolheu para que nós possamos amar, para que nós possamos dar bons frutos. E quando nós amamos, né? É claro que nós vamos dar bons frutos. Quando nós agimos conforme o amor de Deus, nós geramos bons frutos. Nós sempre estamos gerando frutos, né? Às vezes a gente está gerando, ou melhor, a gente pode estar gerando fruto ruim e fruto bom. Se a gente estiver sendo direcionado por Deus, pelo Espírito Santo, vamos gerar frutos bons, né? Mas se não, a gente vai gerar fruto ruim. Mas nós sempre estamos gerando frutos. E a gente precisa se atentar muito a isso, porque nós precisamos pensar quais frutos nós estamos gerando. Será que esses frutos eles estão sendo gerados pelo amor, né? Pelo amor de Deus? Porque o conceito de amor é muito assim amplo, né? Falando assim de um jeito, porque o amor é Deus, né? Deus é amor. Mas assim, para vocês entenderem, já viram que tem relacionamentos, né, de marido e mulher, namorado e namorado, que o namorado mata a namorada porque amava muito? Isso é amor? Não é amor, né? Você já viu essa loucura por aí, né? Passa nos jornais e tudo mais. Então,
essa definição aí de amor é uma definição diabólica, ruim. Não é esse amor. O amor de Deus é um amor saudável, aquele amor que não te causa medo. É o amor que nos constrange, né? Então, nós precisamos estar atentos. Qual é a nossa definição de amor como cristãos? Né? A nossa definição de amor como cristãos, nós precisamos ser direcionados pelo amor de Deus. Né? E também lá em 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Né? Nessa passagem aí de 1 João, fala sobre o amor de Deus, né? E eu trouxe esse versículo aqui para a gente poder ver que nós amamos Deus, porque Ele nos escolheu, porque Ele escolheu nos amar primeiro, porque Ele nos resgatou, né? Era para nós estar no inferno já nessa hora, mas Jesus foi lá e Jesus veio aqui na terra, morreu por nós, ressuscitou, para que nós pudéssemos, né, ter salvação. E por isso que hoje nós podemos amar o Senhor, né? E você pode perguntar, mas como é que eu posso amar o Senhor assim? Eu posso falar, Senhor, eu te amo, Senhor, é só assim? Não. Nós podemos falar, claro, nós falamos isso durante o culto, durante os louvores, mas também nós temos que amar o Senhor com as nossas atitudes, né? Hoje teve uma reunião. Como é o nome da reunião? Como é o nome? Consagração. Hoje teve uma consagração, né? Jejum, viemos aqui, oramos, ouvimos a palavra com o nosso pastor. E tudo isso vai nos fortalecendo, tudo isso vai nos direcionando, né, para o amor. E é assim que o Senhor, Ele quer que nós amamos Ele. O Senhor, Ele quer que nós sejamos santos. Ele quer que nós busquemos a Ele. Ele quer que nós obedeçamos a Sua palavra. E assim é o amor de Deus. E quanto mais a gente vai lendo a palavra, mais a gente vai conhecendo mais atributos do Senhor, mais sobre o amor de Deus e mais somos convencidos da verdade, né, em nossos corações. E só assim vamos alcançar, sabe, aquele nível de intimidade que Deus quer que nós tenhamos com Ele, porque tem vários níveis de intimidade com o Senhor Jesus. E o Senhor, Ele quer que nós possamos aproveitar tudo que está disponível, né? Até o pastor estava falando, né, de manhã que o tema da nossa campanha, do jejum de Daniel, é uma vida abundante. Né? E eu fiquei pensando muito sobre isso. Nós precisamos viver tudo aquilo que o Senhor Ele tem para nós. Né? Tem crente que não vai viver, mas vai para o céu. Né? Vai para o céu, amém, glória a Deus. Isso é muito importante. Mas também o Senhor Ele quer que nós vivamos uma vida abundante aqui na terra, né? Enquanto Ele não vem. Não volta, né? E para que nós possamos viver uma vida abundante, nós precisamos estar com Deus, viver em amor, né? E a nossa maior missão aqui na terra é amar. Amar o nosso próximo, amar a Deus sobre tudo, né? Não colocar Deus lá no final da lista de prioridade, mas ele tem que ser a própria lista de prioridade, né? Às vezes nós colocamos tantas coisas na nossa prioridade, tanta coisa na nossa lista que a gente tem que fazer, são muitas demandas, muitos afazeres, e nós esquecemos de preencher o nosso coração, né, com Deus, com a sua presença. E nós precisamos vigiar muito quanto a isso. E o Senhor, Ele nos chama, né? A gente vai ver lá em Lucas, capítulo 5, versículo do 1 até o 11, Ele chama os primeiros discípulos. Eu não vou ler tudo para não perder muito tempo, mas coloca no 10. Versículo 10. E nessa passagem aqui, Jesus ele começa a chamar os discípulos, né? Pedro ele está no barco pescando. Foi uma noite assim que Pedro não pegou nada. Todo mundo conhece essa passagem, tem até louvor, né, dessa passagem. E Pedro ele não estava pegando nada, né? E ele estava ali agoniado. Aí Jesus estava ali por perto pregando. Jesus entra no barco de Pedro e começa a pregar, né, de cima do barco de Pedro. E lá também estava Tiago e João. E Jesus, no final, olha aqui, e de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens.
e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram, né? Jesus, ele nos chama para largar tudo e seguir ele. Aí você pode perguntar assim, Josi, mas eu vou deixar minha casa, meus carros, meus bens, minhas riquezas, meus ouros, meus diamantes, e eu vou seguir Jesus? Na verdade, o que a gente tem pode ter várias aplicações dessa palavra, mas principalmente deixar o mundo, sabe? Deixar tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que afasta o Espírito Santo, que apaga a presença do Espírito Santo da nossa vida. Isso nós precisamos deixar para trás, né? Mas Pedro aqui, ele deixou a vida dele de pescador e foi ser pescador de homens. Eu fico imaginando a cara de Pedro, né? Jesus falando assim, olha, deixa aí, agora você vai pescar homens, né? Isso é muito, assim, forte, né? Porque Pedro, ele tinha uma vida ali. Não pegou nada naquela noite, mas antes até que ele poderia pegar, né? Ele era experiente, pescador experiente, mas ele decidiu deixar tudo e seguir Jesus. E nós precisamos fazer a mesma coisa também. Deixar todas as nossas vontades mundanas e seguir Jesus verdadeiramente, sabe? Com todo o nosso coração, toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. É assim que nós precisamos largar tudo, deixar tudo para trás e seguir Jesus. E aí começa a jornada dos discípulos, né, de seguir Jesus, e Jesus chama ali os 12, né? E Jesus começa a ensinar eles e a gente vê a variedade de pessoas que tem ali, né? Pessoas bem-humoradas, pessoas mal-humoradas, de todos os temperamentos, né? E todos nós somos assim também. A gente olha para Pedro, né? Como que ele era grosso, ele era, né, assim, bravo, né? E a gente fica olhando assim e a gente meio que se identifica às vezes, né? Mas ali tinha gente de todo jeito, pecador igual a mim e a você. E mesmo assim o Senhor, ele vem, eu quero para ti ser pescador de homens, eu quero que você pregue a minha palavra. E Jesus, ele vai ensinando ali os discípulos, né? Os discípulos vão crescendo. E é interessante, né, esse crescimento, porque nós estamos também nessa fase, né, de crescimento. Até hoje o pastor Edson falou uma coisa assim muito, muito bacana que eu guardei. A gente sempre vai estar aprendendo alguma coisa até Jesus voltar, né? Se Jesus demorar muito para voltar, até lá a gente tem que estar aprendendo. A gente nunca vai estar pronto, não preciso mais aprender nada, já estou completa. Não, a gente sempre tem algo para aprender, sempre tem uma área para ser trabalhada, né, na nossa vida. E o Senhor, ele está disposto a nos ensinar, né? O Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Mas sobre a passagem, né, de Lucas, eu fico imaginando também na hora que Jesus chamou Pedro, né? O que passou na cabeça de Pedro, né? Pedro, ele tinha uma esposa, que lá na frente a gente vai ver que Jesus curou a sogra de Pedro, né? Então quer dizer que ele tinha uma esposa, não é verdade? Poxa, minha esposa, mas não, Jesus, ele cuidou de tudo, Jesus, ele providenciou tudo. E esses dias eu li um capítulo de um livro que o nome era Na Folha de Pagamento de Deus. Se a gente for prestar atenção assim na Bíblia, a gente vai ver que cada um foi chamado para uma coisa. Isso fala bastante lá em Coríntios. Cada pessoa foi chamada para uma coisa. Jesus foi lá com Pedro, né, com os discípulos, chamaram eles, e Jesus falou assim, olha, eu quero que vocês me sigam, eu quero que vocês cresçam, né, eu quero ensinar vocês, né. E eles foram ali pregar, eles foram para missões, teve também os 70. Então, o Senhor, ele chama cada pessoa para uma missão, cada grupo para uma missão, né. E nesse livro que eu li, o nome do livro é O Vinho Novo é Melhor. Conta a história de um missionário, Robert Tom. E nesse livro é muito bom, assim, sabe, para avivar a tua fé, para te conhecer mais sobre missões, né? E o autor do livro, que é o Robert, ele tinha um trabalho. Antes dele se converter, ele era um beberrão, cachaceiro, mas o Senhor transformou a vida dele.
E ele tinha emprego, ele era marinheiro, depois ele foi para o exército, ele foi crescendo lá dentro, ele ganhava muito bem. E o Senhor, ele já tinha chamado o Robert, né? E aí Robert aceitou Jesus e tal, mas continua ali trabalhando, aí teve aquela enfraquecida na fé. Mas depois Robert decidiu, né, obedecer o Senhor. O Senhor tinha chamado Robert para pregar pelo mundo, para fazer missões mesmo, para ser um missionário. Aí quando chega nesse capítulo, na folha de pagamento de Deus, é muito engraçado, porque assim, quando a gente trabalha, né, a gente tem todo mês um salário, né, para pagar o aluguel. Aí todo mês, a partir desse momento que Robert deixou o trabalho dele, que Deus mandou, né? Você deixa esse Deus mandar, em nome de Jesus. Não vão largar o trabalho de vocês, não. Mas aqui no caso do Robert, Deus mandou ele deixar o trabalho dele. Aí Deus falou assim, olha, não te preocupa, eu vou te colocar na minha folha de pagamento. E Robert trabalhava, pregava, Robert tinha família, Robert tinha 9 filhos, né? E o Senhor sustentava. Deus fazia coisas grandiosas assim para esse homem, sabe? Que tu fica assim, meu Deus! Coisas maravilhosas, providenciando, sabe? Mostrando que quando a gente confia em Deus, Deus ele vai providenciar. Se o Senhor falar assim para você, olha, larga tudo, vai lá para o outro lado do mundo, eu vou providenciar para ti. Nós precisamos nos segurar nessa palavra, né? Igual como Deus chamou Abraão deixou tudo para trás, deixou sua família, né? E não sabia nem para onde ele ia, mas ele foi, ele obedeceu. Então, nós precisamos ser assim também. Se Deus falou, meu filho, está falado, Deus é o Deus da provisão, Deus ele vai suprir tudo, todas as nossas necessidades. E eu achei muito interessante esse capítulo, né? Na folha de pagamento de Deus, né? E se você está preocupado, assim, com alguma situação, não se preocupe, você está na folha de pagamento de Deus. Precisamos crer no milagre do Senhor, precisamos crer que o Senhor ele está cuidando de nós. Nós não podemos vacilar com a nossa fé. Quando vacilamos com a nossa fé, quando não confiamos, é como se a gente estivesse falando assim para Deus: Deus, eu não sei se tu é capaz de fazer alguma coisa por mim ou pelo meu problema. É assim que nós demonstramos para Deus. Nós não falamos, abrimos a boca para falar, mas as nossas atitudes mostram. Então, nós precisamos, sabe, ficar firmes no Senhor e confiar no Senhor e confiar na providência do Senhor, porque é Ele quem nos sustenta. E lá em Lucas 22, capítulo 31, fala mais sobre esse preparo, né, que o Senhor ele faz com todos nós, com aqueles que estão dispostos a viver o chamado, né, do Senhor. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pode voltar. Nessa passagem aqui, eu acho tão interessante, é aquela passagem onde Pedro ele nega Jesus. Pedro ele já estava caminhando com Jesus há um bom tempo, ele já estava ali pertinho de Jesus, ouvindo Jesus, mas ele ainda não tinha se convertido, né? Eu achei muito assim, às vezes é pesado, né? Falar assim, Jesus falou: Pedro, olha, quando tu te converter, tu vai ajudar teus irmãos, tu vai apacentar as minhas ovelhas. É uma coisa assim pesada de ouvir. Já pensou o pastor falar assim para mim: Josi, quando tu te converter, né? É pesado, ou não é, de ouvir isso assim? Mas o Senhor ele nos ama. Se o Senhor usar para falar, tem que se ajeitar, tem que se converter, né? É por amor, não é para apontar dedo, para ameaçar, não. É por amor. Toda exortação que o Senhor ele nos faz, aquela chamada às vezes que o pastor ele nos dá, é por amor, né? Às vezes tu fica assim, né? Aquela cinturadinha, aí, mas é por amor, né? Então, Jesus falou isso para Pedro. Pedro, olha, Satanás, ele quer te pegar, Pedro. Satanás, ele quer, sabe, te destruir. Mas eu estou orando por você para que você permaneça, né? E quando você se converter, Pedro,
ajude seus irmãos, né? É muito interessante. Então, o Senhor, Ele sempre está nos preparando. Mas na hora que o Senhor, Ele for para exortar a gente, para dar aquela chamada, Ele vai chamar, porque é por amor. E o Senhor, Ele está nos preparando, né, irmãos? Lá em Lucas, capítulo 9. O Senhor, Ele nos prepara, Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade, ousadia, né, para pregar a sua palavra, para falar dEle, para falar do nome dEle. E os discípulos lá aprendendo, assim como a gente está, né? A gente aprende com o pastor Edson, aprende com o pastor Pablo, aprende com o presbítero Robson. É muito aprendizado, é muita leitura da Bíblia, e o Senhor, Ele está nos preparando. E nós não podemos esquecer que temos autoridade. Olha aqui que diz a palavra do Senhor. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, né? Então nós temos esse poder disponível para nós, sabe? O Senhor, Ele derrama poder sobre a nossa vida, Ele nos dá autoridade, o poder que vem dEle, sabe? Então nós não podemos ter medo de abrir a boca, falar de Jesus, nós não podemos ter medo, porque nós temos autoridade. E às vezes Satanás, ele quer que a gente esqueça da nossa autoridade. E sabia que às vezes a gente esquece? Às vezes a gente prega sobre isso, fala sobre isso, né? Mas a gente esquece que a gente tem autoridade para expulsar demônio, para estender a mão sobre a vida de uma pessoa e orar por cura, né? Nós temos essa autoridade, nós precisamos usar essa autoridade. Nós temos que bater o pé e usar mesmo essa autoridade que o Senhor, Ele nos deu. Nós não podemos descartar essa autoridade ou fingir que não temos autoridade. Não, nós temos autoridade. O Senhor, Ele nos deu autoridade para expulsar demônios, né? E nós não temos que ter medo de nada, porque quem conduz é o Senhor, o poder é dEle, a autoridade é dEle, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos conduz em tudo, e nós não devemos ter medo, devemos ser ousados e pregar a palavra do Senhor com muita sabedoria, né? com muito discernimento. Até essa semana, na viagem missionária, a gente estava conversando muito, o pastor estava nos ensinando muito que às vezes a gente vai pregar, mas a pessoa ela não ouve, ela não escuta, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, né? Então, nós precisamos pregar com autoridade. Mesmo assim, uma hora essa pessoa ela vai abrir o coração para Deus, ou então vai para o inferno, mas precisamos deixar claro para ela, precisamos pregar. E até hoje também o nosso pastor ele estava falando que todo mundo tem a oportunidade, né, de estar com Jesus, todo mundo tem a oportunidade de conhecer Jesus, de conhecer Deus. Ninguém morre assim do nada sem conhecer Jesus. E nós estamos aqui também para isso, para falar de Jesus, sabe? A nossa maior missão é pregar, é amar, né? E nessa semana, né, na viagem missionária para Salinas, a gente viu muito isso. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, tem que ter mesmo um coração assim para amar os drogados, amar aquela pessoa que já fez mal, amar ao ponto de pregar para ela, falar do amor de Jesus e falar, olha, tu tem jeito sim, tu pode ir para o céu, sabe? Então é esse amor que Jesus ele quer que eu e você levamos para as pessoas, né? Levemos para as pessoas aquelas mais assim do nosso jeito, assim, vou falar essa palavra, não sei se é correta, aquelas mais indignas, elas também precisam de Jesus. E quem tem que pregar? Eu e você, né? Então, que nós possamos pedir esse coração para o Senhor, de amar uma pessoa ao ponto de pregar para ela e falar para ela que ela pode ser salva, que a vida dela tem jeito. Para isso que nós fomos chamados. Lucas, capítulo 10, versículo 17. Que diz assim, olha, sobre a missão dos 70. Jesus deu uma missão para eles, eles foram pregar, e na volta
que diz aqui, voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Eles voltaram felizes ali, empolgados, né, pela autoridade que eles tinham, e eles usavam essa autoridade. E nós precisamos usar essa autoridade também, que o Senhor ele nos dá. Não podemos esquecer que quanto mais a gente usa, mais ele dá. Sabe, o poder de Deus ele não vai acabar se a gente usar, né? Não, ele não vai acabar. Então nós precisamos lembrar de que nós temos autoridade, lembrar de usar essa autoridade com ousadia para pregar a sua palavra e lembrar que Satanás ele já é derrotado, né? E a gente vai vendo o crescimento dessas pessoas empolgadas. Eu tenho muito assim essa imagem na minha cabeça dos discípulos nos evangelhos. Estava até conversando com meu esposo sobre isso outro dia, que nos evangelhos os discípulos eles são tipo um gatinho, né? Aí a gente vai ler lá em Atos, quando eles já estão pregando, né? A gente vê um leão com tanta autoridade, né, pregando com tanta ousadia. Pedro, ele prega num culto e 3.000 pessoas são convertidas. Só em um dia eu falei assim, meu Deus, né, gente? Então, nós precisamos ter essa ousadia também, né, de pregar a palavra com ousadia e para alcançar os corações. A gente vai ver, né, a gente já viu que nós precisamos amar a Deus, né, acima de todas as coisas, e amar o nosso próximo. Nós não conseguimos fazer nada sem o amor. Não, nós não conseguimos. É por isso que eu quis trazer essa passagem hoje para vocês de Mateus 22. E a gente vai ver mais adiante os discípulos crescendo e ficando ali perto do Senhor e buscando sempre sabedoria. E os discípulos, Jesus poderia falar uma parábola para uma multidão de pessoas, mas os discípulos estavam ali fazendo pergunta, eles eram curiosos, eles estavam sempre querendo saber mais, né? E a gente vai ver que nos evangelhos, em Atos, muitas pessoas ajudavam Jesus. Tinham pessoas que patrocinavam o ministério de Jesus. Tinha mulheres que estavam ali sempre apoiando Jesus. Elas eram também missionárias, né? Deus ele sempre levanta pessoas em diversas funções. Até o pastor ele deu um exemplo muito engraçado, que a gente fala do corpo de Cristo, né? Aí ele falou do nosso corpo. Cada parte do nosso corpo tem uma função, né? Já pensou, a gente cheio de mão, imagine todo o corpo ser cheio de mão, né? Estranho, né? Então, cada membro do nosso corpo tem uma função, né? Tem 2 mãos, mas uma, né? Cada um tem a sua função. Eu uso mais a direita, né? Então, cada um tem sua função. E assim também é o reino de Deus. Os discípulos, eles estavam ali pregando, mas a gente vai ler nos evangelhos que tinha várias mulheres apoiando ali. As mulheres faziam comida, tinha as mulheres ricas que estavam em Jerusalém, que elas estavam também apoiando o ministério de Jesus financeiramente. Tinha aquelas pessoas ali que ficavam intercedendo, né? E eu quero dar um destaque aqui para essas pessoas. Lá em Lucas 8, versículo do 1 ao 3, nos diz assim, olha, e aconteceu que depois disto, ele foi em todas as cidades e aldeias pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele, né? Jesus ele estava ali caminhando e os 12 indo atrás e aprendendo. Sensacional, né, gente? Nós também estamos assim, né? Nós estamos aprendendo, nós estamos já pregando, né? E aí no versículo 2 diz assim, e certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Já pensou você ser conhecida porque saiu 7 demônios de você? Glória a Deus, a mulher ela está curada. Estava ali também com Jesus. E Joana, a esposa de Cusa, mordomo de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Muitas outras, né? E
a gente vai ver que essas mulheres aqui, elas eram ricas. Essa Joana, esposa de Cusa, que era mordomo de Herodes, ela tinha muitos bens. Só que Jesus, ele curou essas mulheres e elas tinham assim, um coração muito grato a Jesus, era um coração assim, generoso, e elas patrocinavam o ministério de Jesus. Então, Deus, ele vai levantar pessoas também para patrocinar, sabe, os missionários que estão no campo, para patrocinar aqueles que saíram, né? Então, por isso que eu estou falando que cada pessoa tem a sua função, tem ali a sua parte a fazer, né? Uns vão viajar para o outro lado do mundo para pregar e outros vão mandar a grana, vão mandar o alimento. Inclusive, pastor, eu esqueci de trazer a cesta, tá? Vou trazer quarta-feira. Pois é, vocês estão vendo todas essas cestas aqui? Todas. Pois é, vão todas para o campo missionário. Eu estou falando assim porque a gente traz a existência que não existe, né? Vai existir quarta-feira. Então, é isso que o Senhor ele quer de nós, sabe? Ele quer que a gente ajude ali conforme a gente pode. Se a gente não pode largar a nossa casa, deixar a nossa casa, a gente ajuda financeiramente, a gente ajuda orando. Tem um exemplo muito legal também, que é de quando Paulo estava preso. Aí o pessoal ficaram orando. Aí quando eles viram lá, ele foi solto. Eu não lembro se foi Paulo ou se foi Pedro, não estou lembrando agora. Mas a equipe lá de oração ficaram lá, fervorosamente orando. Aí Pedro foi solto. Então, tem sempre uma função, né, no reino de Deus. A gente não está assim, ai, meu Deus, nem sei o que fazer. Você sabe sim, só falta fazer. Então, tinha essas mulheres, né, que sustentavam com seus bens. Eu até falei assim para o Senhor, eu falei, Senhor, eu quero tanto ser essa mulher, sabe? Não a mulher enferma, a mulher que tem muito dinheiro para sustentar missionários, sabe? A gente tem que ter esse desejo no nosso coração de falar assim, Senhor, olha Deus, eu quero ter muito dinheiro, Senhor, eu quero investir no teu reino. Não só na cantina missionária, não só na cesta básica, mas ao ponto de sustentar missionários no campo, né? Porque essa é a promessa dessa igreja, que essa igreja vai enviar muitos missionários, né? Então nós precisamos nos preparar. E o dinheiro para patrocinar os missionários está onde? No nosso bolso. Creia que está no seu bolso. Creia que está na sua conta, né? E nós precisamos pedir para o Senhor. Isso não é soberba ou... Sabe? Não é. Fale, Senhor, olha, eu quero ser patrocinadora do teu reino. Eu quero ser bem-sucedida, eu quero ter dinheiro. Pode falar isso pro Senhor, irmão. Tem irmão que fica assim, não vou pedir não. Não, tem que pedir sim. Os missionários estão precisando, né, de um apoio financeiro. Inclusive, a nossa missionária Samira, né, ela está trabalhando em um supermercado lá em Salinas. Assim, um missionário... não era para ele estar assim, trabalhando. Era para a igreja estar, né, ali mantendo. Mas aí, igual Paulo tinha as mulheres ricas lá também, os homens ricos que sustentavam o ministério de Paulo, mas teve um momento que Paulo ele foi construir tenda. Aí a missionária Samira, ela está construindo tenda lá no supermercado. Então... nós precisamos pedir isso para o Senhor, sabe? Não fique assim, achando coitadinho, não. Pode pedir, irmão, pode pedir para o Senhor. O Senhor é o nosso Pai. Ele é o dono do ouro e da prata, né? Eu peço, eu aprendi isso esses dias. Eu já estou pedindo. Então, peça também. E... a gente vai ver também, né, que essas mulheres aqui, elas foram movidas, né, pelo amor, pela gratidão. Elas eram muito gratas ao Senhor, porque o Senhor curou elas. E elas falaram assim, não, eu vou patrocinar. O que eu posso fazer, Jesus, para ajudar? E eu não posso, Jesus, sair daqui desse lugar, mas eu posso ajudar financeiramente, eu posso comprar as comidas, eu posso enviar cestas básicas, né? Então, essas mulheres aqui, elas faziam isso, né? E Maria Madalena era uma das mulheres que estavam sempre presente ali com Jesus, né? E Maria Madalena, ela era bem financeiramente. E ela ajudava o ministério de Jesus. E lá em Romanos, a gente vai ver outro exemplo também. Romanos 16, versículo 12. Paulo, ele fala assim,
Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Esse trabalhou aqui no Senhor, eu estava vendo que era um trabalho evangelístico que elas faziam. A gente vai ler outras passagens em 1 Coríntios, outras passagens, né, da carta de Paulo, ele usa esse termo para o evangelismo ali daquela área, né, que elas moravam. Então, elas tinham esse trabalho de evangelizar, para vocês verem, né, que cada pessoa ela foi chamada para uma coisa, para fazer algo na casa do Senhor. A gente não está assim, ai meu Deus, não sei o que eu vou fazer, para onde eu vou, para onde eu irei, para onde eu voltarei. Não, o Senhor ele direciona, né? Então essas duas aqui, elas estavam evangelizando. E a gente vai ver um outro exemplo também, que é o exemplo de Lídia. Lá em Atos 16, versículo 14 e 15. Muito hospitaleira essa mulher. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Gente, quem vendia púrpura naquela época era Granada, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. Ela já servia o Senhor. Aí ela estava ouvindo ali a pregação de Paulo. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Gente, quando eu li isso, eu achei tão lindo. Faz muito tempo que eu li isso, mas eu fiquei tão impactada assim com a postura de Lídia, né? Ela já servia o Senhor, e ela falou assim para Paulo: Paulo, olha, se tu achar, né, que eu sou uma boa serva, fica lá em casa, Paulo, né? E ela era uma mulher, assim, da alta sociedade, né, que tinha dinheiro, tinha posição, classe social altíssima e tal. Então, mesmo assim, ela agiu dessa forma, sabe? Quer dizer que o Senhor, ele vai usar pessoas de todas as classes para abençoar, para acolher missionários. E nós precisamos pedir isso para o Senhor, sabe? Senhor, olha, eu quero estar encaixada aí em algum grupo, Senhor. Eu não quero ficar assim perdido, não. E o Senhor não nos deixa perdido. Tem algo que nós precisamos fazer sempre na casa do Senhor, sempre pelo reino, sempre por missões movidos pelo amor a Deus, né? Pela gratidão, né? A gratidão de nós termos a salvação, de termos vida eterna. E Lídia, ela se comportou assim. E depois disso, aí, desse episódio, Paulo ele foi preso. Aí a gente vê, né, que Paulo fica na casa dela, na casa de Lídia. Lídia era também uma pessoa acolhedora, né? Ela, além dela patrocinar também o ministério de Paulo, ajudar Paulo, ela acolhia Paulo na casa dele. Hospitaleira, né? Uma pessoa hospitaleira. E a gente vai ver também um casal lá em Atos, capítulo 18, que é Áquila e Priscila, ou Prisca, o nome, esse casal, né? Um casal que hospedou Paulo, que diz assim, ó: e depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor... Não... Áquila... 3. Ah, tá aqui. E como era do mesmo ofício, ficou... Foi no 2. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do ponto que havia pouco, tinha vindo da Itália. E Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. A gente vê aqui que Áquila e Priscila deu um emprego para Paulo.
né, ajudava ali financeiramente, deu ali um emprego para Paulo. E mais lá na frente, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, a gente vai ver que essa casa virou ali uma igreja, um ponto ali de oração, de palavra, né? Era como se fosse uma célula, um pequeno grupo, ali na casa de Áquila e Prisca, ou Priscila, né? Então, cada pessoa, ela tem a sua função no reino de Deus, né? O reino de Deus, ele vai se encaixando assim, uma peça se encaixa na outra, uma pessoa faz isso, outra pessoa faz aquilo. Já pensou se todo mundo aqui pregasse? Ia ser uma benção, né? Mas só um exemplo. Se ninguém não cantasse, mas todo mundo fizesse a mesma coisa, ia ser estranho, né? Então, cada pessoa tem a sua função no reino de Deus. E nós precisamos nos encontrar. O que é que eu posso estar fazendo hoje por missões? E eu quero fortalecer isso com vocês, né, nesse culto de missões, que nós temos a nossa cantina missionária. Se você nunca ficou, né, para contribuir, fique aqui, contribua, né? Além de você comer um delicioso lanche, que todo domingo é um delicioso lanche, você investe em vidas. E o Senhor, ele nos chama para isso. A gente não investe somente financeiramente, mas a gente investe também com o nosso tempo, a gente investe acolhendo um missionário. Lá em Salinas, logo no início, éramos acolhidos pela Dona Luísa, a mãe da missionária Samira, na casa dela. Pense numa mulher hospitaleira. Um dia eu creio que todos vocês vão conhecer essa mulher. A mulher nos acolhia com tanto amor, né, pastor? Pastor sabe. A mulher é muito amorosa, ela fazia tudo para agradar a gente, sabe? E a missionária estava lá, hospedada, né, na casa dela. E ela era muito hospitaleira. Quando eu li essa passagem de Lídia, eu lembrei muito dela, porque ela sempre nos acolheu muito bem. Até hoje, né? Se a gente for lá na casa dela, ela vai nos acolher muito bem. Então, nós temos que nos encontrar no reino de Deus, sabe? E nós temos aqui também o nosso carnê missionário. Você pode ir lá com a dona Rosilda, né, com a diaconisa Rosilda, e fazer o seu carnê missionário. O carnê missionário, como é que funciona? A dona Rosilda, ela vai lhe dar um carnezinho pequeno. Aí, todo mês, você vai lá e contribui com um valor. Você pode estabelecer um valor. Por exemplo, eu posso dar R$10 todo mês, Josi. Então, você vai lá e dá R$10 todos os meses. Não, eu posso dar 100. Então, você vai lá e dá R$100 todos os meses. E assim, você contribui com missões. Todo o dinheiro arrecadado aqui para missões vai para o campo missionário, né? Lá com a missionária Samira, Elijanete, então está indo para lá. Então nós precisamos levantar. Nós somos aqui a igreja forte que ajuda os missionários, né? Sustenta o missionário. Então nós precisamos levantar, sabe, igreja? É nossa responsabilidade. Fazer isso, sabe, o carnê missionário, a cantina missionária, quando a gente está ali comendo com alegria, né, que a gente pagou ali os R$10 da cantina, ou 15, ou 7, seja lá qual for o valor, a gente está ali numa alegria comendo, né, mas esse dinheiro, irmão, é um investimento que você, às vezes, sem ter noção, está fazendo, né, na vida dos missionários, na vida de pessoas, porque os missionários, eles estão lá no campo, eles vão visitar, eles vão orar, eles pregam. É uma batalha muito grande espiritual, né, e você ajuda financeiramente aqui com o sustento dos missionários. E você pode também ajudar com a cesta básica missionária, né? Essa quantidade de cesta que está aqui, vão todas para Salinas, ou então, às vezes, algum irmão aqui mesmo da igreja está precisando aí, o pastor vai lá e ajuda. É para isso que nós estamos aqui, né? É para amar, né? E não amamos somente no falar, eu amo missões. Não, nós amamos também demonstrando, contribuindo. E nós temos também oferta, né? Você pode estar ofertando uma oferta aí especial, generosa para missões. E sinta-se à vontade, não fique envergonhado não de ofertar, viu, irmão? Em nome de Jesus, tá? Se você quiser ofertar.
Chame o pastor e oferte. Né? Temos ali também, na hora da oferta da igreja, né, do louvor da igreja, o irmão coloca o QR Code ali, pode ofertar, né? Sinta-se à vontade para ofertar em missões. E você pode também estar ajudando em oração. Irmão, os nossos missionários precisam tanto de oração, porque eles estão ali no campo, um soldado ali no campo mesmo, de batalha. A pastora Tânia, sobre o ocorrido lá em Salinas, é batalha espiritual, sabe? Mas dentro da casa da missionária Samira, onde ela está hoje, tem a presença de Deus. É por isso que demônios não alcançam ali, mas nós precisamos estar em oração. E eu fiquei lembrando muito, a pastora Tânia ficou me contando, né, sobre o início que a missionária Samira foi para lá. E ela ficou me contando assim que logo no início tinha tanta batalha, que a pastora Tânia tinha visões, né, de demônios rondando ali por cima da casa da missionária Samira, ao redor ali. Então é uma batalha muito grande e ainda continua, né? Demônios ficam ali rondando, querendo desfalecer, querendo entristecer, querendo lançar setas, problemas. Então nós precisamos estar intercedendo também. A sua oração é importante. Você pode pensar, cego, mas a minha oração é tão fraquinha. Não, não é. Ore com fé, ore com ousadia, né? E ore sempre pelos nossos missionários que estão no campo. E essa palavra, irmão, é uma palavra assim de amor, sabe? De amor, de conscientização, porque às vezes a gente esquece, né, que nós podemos estar ajudando, às vezes a gente esquece de orar por alguém que está precisando, e nós temos que ser movidos, sabe, pelo amor. Tudo que você fizer, faça com amor. Se você trouxer 1 quilo de alimento, irmão, se você tiver 3 na sua casa, divide bem no meio, e traga, sabe, vai ser bem-vindo, porque tem alguém lá no campo missionário que não tem, né? Quando vocês tiverem a oportunidade de ir lá no campo missionário em Salinas, vocês vão ver como é as casas lá, como são as pessoas, e vocês vão ver assim, vocês vão ficar tão assim, vocês vão pedir dinheiro todo dia para Deus para ajudar. São pessoas que precisam de libertação, que precisam de cura, que precisam de alimento, pessoas com necessidade de tudo ali. E elas precisam de mim e de você para ajudar, né? Ajudar intercedendo, ajudar com dinheiro. Agora eu estou pedindo dinheiro todo dia para Deus. Deus, por favor. Né? Então, saia daqui assim, sabe? Falando para o Senhor. Por mais que você não possa ter nada para ajudar hoje, mas peça para o Senhor que Ele vai lhe dar condições, né, de ajudar. E quando Ele der, ajude, em nome de Jesus, tá? Então, irmãos, guarde essa palavra no seu coração. E se você quiser ser um mantenedor missionário, de carnê missionário, tá? O carnê missionário está fraquinho. Fale comigo, fale com a diaconisa Rosilda, tá bom? Não se acane não, tá? Seja bem-vindo para ser mantenedor missionário, tá? Em nome de Jesus. E nesse momento, irmãos, eu quero orar. Vamos orar pelo campo missionário, vamos orar pela missionária Samira e a missionária Lijanete, Omar também. Gente, uma coisa que eu lembrei muito, que a minha pastora me contou, antes dela ir para o campo missionário, ela falou assim, que chegou alguém para ela, antes dela viajar, né, para os confins da terra, chegou alguém para ela e falou que no campo missionário era só tristeza, era só fome, era só coisa ruim, não falou uma coisa boa. Aí ela ficou falando, essa pessoa, né, não sei se o senhor estava junto, ficou falando, né, para a pastora Tânia, e quanto mais a pessoa falava, mais a pastora Tânia falava assim, meu Deus, eu tenho que ir lá pregar para essa pessoa, né? E, na verdade, o diabo, ele quer que a gente pense assim, nossa, só tem coisa ruim, o que é que eu vou fazer lá? Mas, justamente, você é a luz ali, você é o sal ali, né? Então, é assim que nós temos que pensar, é um lugar onde só tem ponto de droga, é lá que nós precisamos estar, é lá que as pessoas precisam de Jesus, né? Então, vamos orar nesse momento pelos nossos missionários
E vamos orar por aquelas pessoas que precisam ser alcançadas, né, através dos nossos missionários. Muitas pessoas serão alcançadas. Vamos orar, né, irmãos? Senhor Jesus, obrigada, Pai querido e santo, pela Tua palavra, obrigada pelos Teus ensinamentos, obrigada, Senhor, porque a Tua graça, ela tem nos alcançado, a Tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã, Senhor. Pai querido, nesse momento, Senhor, eu quero Te apresentar a missionária Elijanete, missionária Omar, Senhor, que estão naquele campo em Portugal, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, fortalece eles, Senhor, dê a eles sabedoria, Pai. Dê a ele, Senhor, discernimento espiritual. Dê a ele, Senhor, ousadia, Pai, em nome de Jesus, para pregar a Tua palavra, Senhor, com firmeza, sem tremer, Senhor, sem ter medo, Senhor, dos revanches de Satanás. Senhor, em nome de Jesus, capacita, Senhor. Não deixa, Senhor, desfalecer, Senhor. Acampa, Senhor, os Teus anjos na casa lá da missionária, Senhor, Elijanete. Acampa, Senhor, em nome de Jesus, que a família dela, Senhor, possa ser alcançada também pelo Teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, precisamos de Ti, Senhor. Derrama, Senhor, sobre essa família mais e mais da Tua unção, mais e mais da Tua graça, Senhor, mais e mais do Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Derrama sobre esse casal sabedoria, Pai, em nome de Jesus, para que eles possam alcançar, Senhor. Sabemos, Pai, que a maioria, Senhor, do povo dessa cidade são idólatras, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, abre os olhos dessas pessoas, abre, Senhor, os ouvidos para que elas possam Te ouvir, Senhor, e serem convencidas, Pai, em nome de Jesus. Pai querido e santo também, Senhor, queremos Te apresentar, Senhor, a missionária Samira, Pai, que tem passado tantas batalhas ali no campo, Senhor, missionário. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece a nossa missionária, fortalece em nome de Jesus. Dê a ela, Senhor, vigor, Senhor, dê a ela ousadia, mais coragem, mais e mais da Tua unção, Senhor, para que quando ela abrir a boca, Senhor, para falar de Ti, as pessoas possam ser alcançadas, as pessoas elas possam sentir, Senhor, a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Repreendemos, Senhor, cada cilada de Satanás contra a vida da missionária Samira. Repreendemos, Senhor, cada cilada de Satanás contra esse trabalho missionário, Senhor, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, corações através da missionária Samira, Senhor, em nome de Jesus. Capacita, Senhor, as Marias, as diaconisas, Senhor, que estão ali com ela. Fortalece esse povo, Senhor, que esse povo possa ser um povo forte, Pai. Em nome de Jesus, acampa os Teus anjos, Senhor, na casa da diaconisa Aldalice, Senhor, na casa da diaconisa Luísa, Pai, em nome de Jesus. Desperta, Pai, esse povo para Ti ouvir, Senhor. Desperta em nome de Jesus. Pai querido e santo, Te pedimos, Senhor, bênçãos, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Bênçãos, Senhor, espirituais, bênçãos financeiras, Senhor, para que a cada dia, Senhor, nós possamos ajudar, Senhor, os missionários que estão no campo, as pessoas, Senhor, para que a cada dia nós possamos ter condições, Senhor, financeiras também, Senhor, de ajudar, Senhor, as pessoas que estão necessitadas, Senhor, as viúvas, em nome de Jesus. E, Pai querido, obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz por nós. Porque por causa disso, Senhor, hoje nós podemos falar do Teu amor. Hoje nós somos alcançados por Ti, Senhor. E queremos, Senhor, alcançar outras vidas. Então, Senhor, nos capacita, nos ajuda, Senhor, em tudo que nós precisamos, Senhor. Às vezes estamos sem coragem, nos dê coragem. Às vezes estamos sem ousadia, nos dê ousadia. Estamos sem ânimo, nos dê ânimo. Senhor, nos fortalece, Pai. Não nos deixa, Senhor, cair. Não nos deixa, Senhor, ficarmos afastados da Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra neste culto. Obrigada pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.